bárbaro que chocou os capixabas, a morte da dona Iraci. Você acompanhou, né, aqui no Fala Espírito Santo, o trabalho incansável da família em busca da diarista. Mas o desfecho não foi o que a gente esperava. A dona Iraci, ela foi encontrada morta próximo à rodovia leste-oeste, com os braços e mãos amarrados e sinais de violência, segundo a polícia, e isso 5 dias depois do desaparecimento. Aí ontem, parentes e amigos e até pessoas que não conheciam a diarista fizeram uma caminhada pedindo justiça. Todos querem o quê? Querem respostas sobre esse crime tão covarde. A polícia informou que o caso está sendo investigado e assim a gente espera de fato, né? Mas imagine, gente, a dor dessa família, a dor da família da dona Iraci. Ela saiu para caminhar durante o dia e não voltou mais para casa. O mínimo que a sociedade espera é o quê? É resposta. Tanto para que outras mulheres também não sejam vítimas de um crime tão monstruoso. E esse é o nosso assunto de agora. Vem cá, participa com a gente aqui no nosso WhatsApp. A gente vai colocar para vocês aqui o QR Code. Você vai falar diretamente aqui com a gente sua mensagem, sua opinião sobre esse assunto. Você, mulher, tem medo, né? Você vive sob o medo? Como é que é esse sentimento? De que maneira você já fez mudanças no seu comportamento, na sua vida, no seu dia a dia, com medo do seu ir e vir. Aqui no nosso estúdio eu recebo Luciana Infantini, psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Rusley Medeiros, ele é especialista em segurança pública. Muito obrigada também, doutor, pela sua presença. E a Leni Bonifácio, que está aqui representando as mulheres. E vai falar pra gente, primeiramente, um caso como esse, de que maneira isso impacta até mesmo a sua vida como mulher, repensando para onde você vai, que horas você sai de casa, o que você leva, o que você deixa de levar. Conta pra gente, Leni. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. A gente fica com tanto trauma, tanto medo, que evita andar certos lugares, passar em certas ruas, fica com medo de pessoas. Isso acontece porque é trágico, né, isso que aconteceu com ela e poderia acontecer com a gente também, porque eu já fui, assim, vítima de um assalto, a qual ele queria me colocar na parte de trás do carro e o professor não quis entregar o carro e eu falava com ele, entrega o carro, vamos sair, e eles insistindo para mim passar para a parte de trás e eu segurei, não passei. Quando eu desci do carro, eu consegui escapulir e fiquei em pé, mas o outro me pegou e queria me arrastar para o lado da mata, é aqui mesmo, perto do Santa Vitória. E eu com medo, só olhando para ele, falando, pensa na sua mãe, eu tenho dinheiro, minha bolsa está aqui, ó, eu tenho R$500, me solta. E o professor não soltava o carro. Então, o que eu fiz? Eu fugi sozinha, mas aí, na hora que eu olhei para a cara dele, eu só pensava em Deus, eu clamava o sangue de Jesus, eu falei, me solta, até que, pensa na sua mãe. Aí ele me soltou e mandou eu deitar, mas eu não deitei, eu saí correndo. E o professor ficou lá apanhando. Então, é um medo que a gente leva para a vida inteira e você não anda mais em certos lugares, entendeu? O que, por exemplo, quais mudanças você, já que você disse agora, você não anda mais em certos lugares? Quais lugares, por exemplo, que você evita? Que antes você frequentava normalmente, mas que hoje você evita? Onde tem, assim, estrada que tem mata, becos, eu evito muitos lugares assim, porque nesses lugares, principalmente, que eles ficam escondidos. Faz sentido esse medo que a Leni tem, esses lugares que hoje ela evita, Rusley, eles buscam agir nessas regiões? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Nossos sentimentos a toda a família da dona Iraci. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. Faz todo sentido, Roberta. É claro que a gente não consegue, né, prever, ainda mais no caso da dona Iraci, que foi num sábado pela manhã, né? Então já é num horário que não é tão propício assim a essas práticas criminosas, mas sim, faz sentido por quê? Porque o bandido, né, o criminoso, ele quer um espaço mais rápido de saída. Né? Então, quando você tem uma mata, quando você está num local mais ermo, quando você tem possibilidades menores de alguém ir ao encontro dele, ou no encontro da pessoa que ele está praticando o tipo de crime, é muito mais fácil. Então, evitar esses locais, ou quando tiver que ir nesses locais, então vamos fazer uma caminhada, né? É importante que seja feita a sua caminhada. E aí, quando vai ser feita essa caminhada, que não seja feita sozinha,
né? Principalmente esses grupos mais vulneráveis, né? Infelizmente, a mulher para o criminoso é um grupo vulnerável e por conta disso a gente precisa ter esses cuidados de não andar sozinho, informar onde nós estamos, mas essas medidas que foram adotadas, sim, fazem todo sentido. Por quê? Porque são espaços de mais facilidade de atuação do criminoso. E o que explica o fato de nós, mulheres, a gente acabar sendo esse grupo mais vulnerável para os criminosos? Roberta, primeiro, a própria questão da força física, a questão de que a mulher, geralmente, ela não aciona, ela não expressa ali uma possibilidade de violência. Por quê? Porque ela está com mais medo. Então, todas essas questões de vulnerabilidade física, vulnerabilidade emocional, não que de fato a mulher seja, mas para o criminoso é às vezes muito mais fácil atacar uma mulher do que atacar um homem que corre o risco ali dele partir por uma agressão física. Embora a gente já, inclusive aqui no Fala Espírito Santo, noticiamos situações de mulheres também reagindo a assaltos, a crimes, mas geralmente, e aí nós temos alguns outros casos que também já repercutimos aqui, de mulheres que só pelo fato de ser um homem que estar ali, e por isso que inclusive nós temos uma penalidade maior, que é o crime de feminicídio, quando a vítima é direcionada à mulher, isso tudo é mais fácil para o criminoso se sentir empoderado, se sentir forte para cometer o crime do que atingindo ali ou um grupo, ou tanto que uma pessoa sozinha é mais vulnerável do que duas pessoas. Então a mulher ela acaba sendo mais vulnerável por conta da sua questão física, por questões psicológicas, no sentido de ela não expressar ali uma reação que pode colocar a vida desse criminoso em risco, ou a alçada dele, né, essa ideia dele cometer o crime ser fragilizada, né? Então, a gente tem, infelizmente, essa questão quando envolve mulher. Luciano Infantini, diante disso, a Leni usou uma palavra logo no início, falando que isso deixa um trauma na gente. Ela já viveu uma situação traumática, né? Mas eu já estou recebendo aqui comentários de pessoas que ainda não chegaram no trauma, mas estão vivendo com o medo. Inclusive, eu convido você aí de casa, você que está acompanhando a gente, manda o seu relato, como que você vive hoje, o que você precisou mudar no seu comportamento, no dia a dia, no seu ir e vir, que te deixa com medo pelo fato de você ser mulher. Você tem filha adolescente também? Ela pode ir para a escola sozinha? Na minha época, na nossa época, a gente ia. E hoje em dia? Fica tão complicado, né? Principalmente por ser mulher. Mas aí, como é que fica a gente vivendo com esse medo? Pessoas que estão o tempo todo se adaptando e aí a gente vai se prendendo cada vez mais e, por outro lado, a gente vai vendo os criminosos cada vez mais soltos. Boa tarde, Roberta. Meus sentimentos também à família da dona Iracy, né? É lamentável que isso tenha acontecido e que continue acontecendo com mulheres, apesar de todo o nosso esforço de alerta aqui no programa, principalmente, que você tem um trabalho belíssimo em relação a isso. Mas veja, Roberta, não é injustificado esse medo. A gente tem visto cada vez mais esse tipo de agressão contra, principalmente, grupos vulneráveis e, dentre eles, a mulher, como o professor falou aqui muito bem, o professor Rosner. Tem uma coisa que eu acrescento também, que a vulnerabilidade da mulher, além de estar pautada na questão da força física, tem muito a ver com as práticas cotidianas. Por exemplo, os homens estão mais envolvidos em questões de luta. O bandido não sabe se aquele homem sabe defesa pessoal, se tem judô, alguma coisa assim, faz judô, esse tipo de prática, né, de luta. E a outra questão é o andar armado, né? Se você for ver porte de arma, é muito maior, é insignificante o número de mulheres que tiram porte de arma. Então, assim, isso conta também, né? O bandido vai naquele que ele acha que vai ter menos risco para ele, e aí, né, infelizmente, as mulheres têm pagado o preço. E veja, Roberta, hoje não tem mais lugar seguro e não tem mais medidas que você possa tomar. Horário seguro, você vê 8 da manhã num sábado. Quem pensa que vai acontecer algo 8 da manhã no sábado? 6 da manhã. E isso não é noticiado só pela mídia, não. As pessoas vão vendo, acontece com um colega, acontece na família, as pessoas já passaram por isso. Então, é um medo injustificado, justificável, e que tem aumentado e feito com que as pessoas se retraiam mesmo, né? Principalmente as mulheres. Eu acho que a dica, assim, né, para a gente conseguir ainda ter uma vida um pouco mais
com mais qualidade é principalmente estar em grupos. Hoje a sociedade oferece grupo de corrida, grupo de caminhada, grupo de bicicleta, enfim, você estar em grupo inibe um pouco essas práticas, mas de fato é uma coisa assim que as mulheres têm que tomar um cuidado maior, tem que redobrar esses cuidados. É triste, né? A gente pensar na situação da dona Iracy ali, buscando qualidade de vida, fazer uma caminhada, ela que trabalha. Eu vi vários relatos de pessoas que ela já prestou serviço nas residências dessas pessoas, pessoas gratas, gente falando até do omelete dela. Eu vi relatos disso na internet, falando com tanto carinho. Aí a mulher trabalha de segunda a sexta, aí no sábado ela vai buscar qualidade de vida, fazer uma caminhada de manhã cedo, apreciar a natureza. E olha só o que acontece com ela. Tem comentários aqui. Boa tarde, Roberta. Eu trabalho a 10 minutinhos da minha casa. O meu marido me busca todos os dias, porque, infelizmente, nós mulheres, nós não temos pais. Tem outro relato. Eu também... Eu sempre fiz caminhada, mas agora eu tenho medo da violência. Passei a fazer exercícios físicos em casa mesmo, coloco no YouTube e acompanho o professor. Eu também sou uma que, às vezes, eu tenho ali um calçadão gigante perto da minha casa. Eu evito, eu não vou justamente por esse medo. Tem gente aqui dizendo, boa tarde, eu já fui seguida caminhando em Itaparica, saí correndo e nunca mais eu fui sozinha. E ainda falando da caminhada que aconteceu ontem, a filha da dona Iracy falou sobre a mãe, gente, uma mulher guerreira, batalhadora. Olha só o que ela disse. A minha mãe alcançou milhares de corações. O doce que a minha mãe é, chegou em milhares de corações. E quem conhece minha mãe sabe o que eu estou falando. E quem não conhece, sentiu o que era minha mãe. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que todos estão aqui, é por isso que todos entraram na mata e procuraram a minha mãe. Nós queremos agradecer. Infelizmente, a todos vocês não foi uma notícia boa nessa manhã, do jeito que eu gostaria de dar para todos, infelizmente. É triste demais, né? Tem mais relatos aqui da Solange, que participa com a gente. Ela diz, Roberta, eu saio para trabalhar e tenho medo. Pelo horário que eu saio de casa, 5h30 da manhã, uma rua deserta, né? Eu morro de medo, até porque trabalho por escala. Tem gente dizendo aqui, olha, eu tenho medo de caminhar, por isso mesmo, não aconteceu nada comigo, mas eu tenho medo. É isso. A gente vai tendo medo mesmo sem ter acontecido com a gente. Essa é a realidade. Depois disso que aconteceu com você, Leni, o que você ligou o alerta em situações que antes você nem se preocupava? Eu saía muito, né? Eu andava qualquer hora, saltava qualquer hora aqui na Vila Rubim, andava e tal. Então, eu parei com tudo. Eu fiquei paralisada. Tipo assim, foi nascida, crescida, criada aqui na região? Não foi só essa vez. Eu já fui deles, já tentaram me assaltar várias vezes nas ruas, de faca, dentro do ônibus. Então, eu fiquei traumatizada, não foi só uma vez, foram várias vezes. Hoje, pela manhã, eu fui pagar uma conta e vi um homem, atravessou, mexeu comigo. Eu desci para a lotérica, ele desceu atrás, mexeu comigo. Eu atravessei, fui lá para o outro lado do mercado, ele passou. Eu falei assim, meu Deus, a gente não está seguro em lugar nenhum, no meio do povo, em lugar nenhum. Aí eu fiquei na fila, quando eu vi que ele atravessou de novo, eu falei, ele está me seguindo. Mas aí eu estava com tanto medo que eu na fila mesmo, eu falei, queima Jesus, esse Satanás me seguindo. Olhei para a cara dele assim. Aí o pessoal não entendeu nada, mas o cara estava me seguindo, eu falei, então a gente não está seguro em lugar nenhum. E falando nisso, olha só o que um homem fez para ele não assustar uma mulher. Isso até viralizou na internet, sabe por quê? Ele não quis assustar a mulher, então ele mudou até o comportamento dele. Vamos ver, olha só. Fala pessoal, tudo bem? Tá vendo aquela moça ali na frente ali, ó? Eu iria dobrar pro mesmo lugar que ela ia dobrar. Mas eu vou pegar aqui e vou dobrar só lá na frente. Vou contar uma coisinha pra vocês. Eu não tenho culpa dela ser mulher e nem ela tem culpa de eu ser homem. O que acontece? Ela dobrou pra lá, olha como que tá a rua lá, ó. Tudo deserto, tudo deserto. Beleza. Aí eu vou pra lá, pra ir pro meu caminho que eu tenho pra onde ir. Cara, eu não preciso provar o meu caráter e minha honestidade pra ninguém, mas só eu vou fazer o que lá, parça? Tudo deserto, só eu e a menina, eu andar atrás da moça ali. Cara, é só a gente antecipar, né? Prever a situação.
O que vai acontecer? Eu andando ali, eu e ela, no lugar deserto, ela vai pensar que eu tô seguindo ela, pô. Eu não preciso provar pra ninguém a minha honestidade não, mas ela vai pensar que eu tô seguindo ela. É o natural. A mulher, muitas das vezes, num caso desse, ela vai falar assim, poxa, eu acho que esse cara tá me seguindo, ainda mais do que a gente tem visto no nosso país aí. Então, evitar é o melhor remédio, né? Então eu vou por aqui, deixa elazinha lá, seguir a caminhada dela, em paz. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né, mano? Prevenir é melhor do que remediar. Olha a que ponto nós chegamos. Duas pessoas inocentes, Rusley, andando na rua, uma mulher e um homem. E que humano que ele foi ali, né, de não querer causar nenhuma sensação ali naquela mulher que ela pudesse duvidar de ter algum movimento suspeito, nada disso. Mas a que ponto chegamos? Pois é, e você disse muito bem no início do programa, né? Não tá fácil viver aqui no Brasil, não tá para amadores. E essa é a questão mesmo, Roberta. Primeiro, a empatia deste homem, né? Ele, de fato, ele não precisa demonstrar para ninguém de que ele é honesto, de que ele não é bandido, mas ele se colocou no lugar daquela mulher, né, que também é inocente. Então, de fato, Roberta, nesse caso nós temos aí duas pessoas inocentes, mas que ele em específico pensa na situação e entende também esta pessoa. E talvez é isso que esteja faltando quando nós falamos de segurança pública. É claro que é preciso um investimento, que nós não temos tanto quanto deveríamos ter, mas é também nós entendermos o nosso processo no cotidiano. Segurança pública não se faz somente com polícia na rua, se faz com todos participando. E a atitude deste homem de entender o lugar dessa mulher é importantíssima. Só que isso acende, né, para a gente um outro alerta, que é o que você colocou no início, Roberta. Porque e a que ponto nós chegamos de duas pessoas inocentes terem que se colocarem numa situação ainda mais vulnerável? Porque a gente pensa também que foi bem positivo por conta dessa situação, mas se nós formos olhar para um outro ângulo, Roberta, essa mulher começou a andar sozinha agora. Então, aquele indivíduo, aquele homem que não iria cometer nada contra aquela mulher, mas poderia protegê-la de alguém que fosse cometer. Então, ele foi para um outro lado e aquela mulher agora está ainda mais desprotegida porque ela estava sozinha. Então, a gente também tem os dois lados da moeda, né? Situações que a gente só consegue perceber quando nós, de fato, começamos a entender essa dinâmica de segurança pública, essa dinâmica da nossa sociedade. Nós precisamos nos reinventar, mas para que isso aconteça, nós precisamos caminharmos juntos em prol da nossa própria liberdade, da nossa própria segurança, Roberta. Olha só, a Daniele, ela é corredora e foi também uma das organizadoras da caminhada. Ela contou, gente, que é constante o assédio e o risco diário que as mulheres passam. Vamos ver o relato dela. Não só eu, como várias outras amigas que também praticam corrida de rua aqui na Leste Oeste, a gente sofre assédio, assim, diariamente. Eu já fui abordada, não foi só uma vez, tá? Homens que, pode parar para me dar informação, e a gente correndo muitas vezes, e a gente não tem como parar, né? Porque a gente treina corrida. Então eu falo, não posso parar para dar informação nenhuma. E tudo isso com muito medo, né? Porque a gente percebe que não está com boas intenções, né? E assim, muito medo constantemente. Agora vem cá, presta atenção, você que está aí iniciando, né, uma vida ativa, qualidade de vida, caminhar, correr. Vou ler alguns relatos para você entender onde a gente quer chegar. Meu nome é Silvana, eu gosto de treinar pela manhã e correr à tarde sozinha. Agora só irei se meu marido for comigo. Aí tem outro relato aqui também. Boa tarde, Roberta, eu estou precisando caminhar, mas eu tenho medo de sair para caminhar, então eu não vou. Muito triste isso que aconteceu com essa senhora, é revoltante. Lu, é importante a gente trabalhar esse assunto de uma maneira que as pessoas não se sintam assim, eu vou parar de caminhar, eu vou parar de fazer atividade física, porque a violência, ela está em todos os lugares. Então a gente vai parar de ir na padaria comprar pão porque esses dias uma pessoa também foi assaltada na padaria comprando pão. Não é por aí. Eu acho que a gente precisa voltar naquela sua fala que você trouxe logo no início aqui desse debate. Exatamente, Roberta. Assim, a gente pode estar
sofrendo indo à padaria, né, na esquina. Eu já fui assaltada na esquina da minha casa. Então, a gente não está seguro em nenhum lugar, mas não vai, por conta disso, ficar preso dentro de casa, né? Eu creio assim que, principalmente, né, para que a gente possa ter uma força, nós mulheres, né, de proteção, de sentir a vontade, para ter uma liberdade que nós precisamos, né, de poder ir e vir, a principal questão é a gente estar em grupo. Hoje, existem muitas opções mesmo de estar em grupo. Ou até chamar uma colega, você não tem um grupo de caminhada, você só pode caminhar no sábado, chama uma colega sua para ir. Isso já inibe um pouco, né? 2 pessoas, porque eles não têm como pensar na reação que essas pessoas vão ter, já fica mais, né, um pouco... Agora, uma pessoa sozinha, né, para essas caminhadas ou em locais mais inseguros, a gente precisa evitar, sim, Roberta. Agora, embora ele tenha acontecido sábado, durante a luz do dia, né, um sábado de manhã, Rosley, você sempre falou isso aqui no programa, lembro perfeitamente, desde a primeira vez que você veio, que lugar ermo é onde os criminosos gostam de tomar conta. Então, por outro lado, a gente também precisa cobrar do nosso poder público investimentos ali em regiões que são habitadas para que a população consiga usufruir disso. Com toda certeza, Roberta. Primeira coisa, a gente precisa de mais câmeras de vigilância ativa. Não adianta também espalhar um monte de câmera pela cidade se essas câmeras não são vigiadas pelos agentes, seja da guarda, seja da polícia militar. Então, a gente precisa desse investimento, principalmente nesses lugares ermos, né? Então, a pessoa que mora no lugar ermo não vai poder mais caminhar? Não, não existe isso. Ela pode caminhar, e aí a Lu trouxe essa informação importantíssima, que reforço aqui a fala dela, de caminhar sempre em grupo, tentar caminhar em grupo, mas e se você não puder? Né? E se não tiver ali naquele momento como... Então, a gente precisa, nesses espaços, de políticas de segurança pública eficazes. Uma delas é, se você vai caminhar, verifique se naquela região existe câmeras de vigilância, seja da prefeitura, policiamento, seja da prefeitura, seja do governo do estado, para que, de algum modo, você se sinta um pouco mais segura. E o bandido, ele sabe que, tendo câmera ali, ele vai ser identificado, vai ter uma chance maior de ser identificado. É claro que só isso não basta, é importante também sempre informar onde você vai, mesmo, eu já sou maior de idade, né, tem muito isso, né, Roberta? Não vou informar, né, porque eu já sou maior, já tenho, né, principalmente pessoas mais idosas, eu não vou dar a satisfação da minha vida para ninguém, mas é importante informar, olha, estou indo caminhar e vou voltar tal hora, em tal momento, vou passar por esses caminhos, tá? Por quê? Porque isso é importante, porque como nós já sempre falamos aqui, lugares ermos são potenciais, sim, porque são locais mais vulneráveis e que coloca até eu de uma forma vulnerável. Eu não ando em lugares vulneráveis, mesmo andando armado, mesmo tendo todo o preparo que a gente não pode, de novo, né, dar chance ao azar. Então, as políticas de segurança com prevenção e com unidade de atividade é muito importante, Roberta. Lamentável, né? A gente está aqui discutindo esse assunto com um pano de fundo que aconteceu com a dona Iracy. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. Leni, obrigada, viu, pela sua participação com a gente. E sempre Deus no comando também, e você muito atenta. Parabéns, tá? Obrigada, Rosley. Eu que agradeço sempre, Roberta. Obrigada também, Lu Infantino, pela sua presença. Obrigada, Roberta.